Olá pessoal, eu me chamo Maraísa Nunes, sou enfermeira do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. Iremos falar do protocolo de prevenção de quedas, que é a nossa sexta meta de segurança do paciente. Então, nós vamos iniciar falando sobre o que é queda. A queda ela é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocando por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade, resultando ou não em dano ao paciente. Considera-se queda quando o usuário é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. É o que a gente chama de quase queda. A queda pode ser da própria altura, da maca, cama, cadeira de rodas, poltronas, cadeira higiênica, banheira, trocador de fraldas, enfim. Tudo isso considera-se queda. Então, as quedas de usuários, elas contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais. Geram ansiedade na equipe de saúde, produzem repercussões na credibilidade da instituição, dependendo da repercussão desse evento, além de repercussões de ordem legal. Além disso, podem interferir na continuidade do cuidado, porque um paciente que dá entrada por um motivo e acaba prolongando o seu tempo de permanência por uma queda, acaba se tornando um evento com um olhar negativo. E qual o objetivo desse protocolo? Identificar e estabelecer avaliação, medidas preventivas e ações corretivas aos usuários que possuem riscos para a queda durante a sua permanência na instituição. O intuito é promover a prevenção e redução de quedas dos pacientes nos pontos de assistência, bem como o dano dela decorrente. Porque nós temos casos de queda que o paciente pode não sofrer nenhum dano, mas nós temos casos de queda que a gente pode considerar um evento com dano grave, porque trouxe algum dano ao paciente durante esse incidente. E nós temos alguns fatores que eles podem contribuir para a queda desse paciente na unidade, como fatores demográficos, crianças menores que 5 anos, idosos maiores de 65 anos, fatores psicocognitivos, como declínio cognitivo, depressão, ansiedade, alterações do estado mental, paciente confuso e agitado, condições de saúde e presença de doenças crônicas, como hipotensão postural, tontura, convulsão, síncope, dor intensa, baixo índice de massa corpórea, entre outros, são fatores que podem contribuir para a queda. Temos também a funcionalidade, aqueles pacientes que têm dificuldade no desenvolvimento das atividades da vida diária, inatividade, necessidade de dispositivo de auxílio à marcha, fraqueza muscular e articular, amputação de membros inferiores e deformidades nos membros inferiores. Comprometimento sensorial, como visão, audição, tato. Equilíbrio corporal, quando tem marcha e mobilidade alterado. Uso de medicamentos como os benzodiazepínicos, antiarrítmicos, antihistamínicos, entre outros, eles podem contribuir à obesidade severa, história prévia de queda e pacientes etilísticos. E a equipe multiprofissional, ela tem papéis importantes na prevenção e redução das quedas. E eu vou falar sobre cada categoria agora. O enfermeiro, ele deve avaliar o risco de queda pela escala correspondente registrada em prontuário. Alocar o cliente com risco elevado para queda próximo ao posto de enfermagem, se possível, claro, para ter uma maior visibilidade desse paciente. Avaliar a necessidade de acompanhante, mas aqui na unidade, praticamente todos os pacientes, eles têm acompanhante, exceto na unidade de cuidados intermediários. Assegurar que as camas ou macas permaneçam em posição mais baixa, com as rodas travadas e as grades sempre elevadas no momento do repouso. A fisioterapia, ela deve avaliar a capacidade funcional e déficit para as atividades diárias. Realizar a avaliação da força muscular, sensibilidade e marcha do cliente com dificuldade de locomoção, programando e realizando um tratamento específico para a melhora do quadro desse paciente. Realizar a deambulação assistida para pacientes de alto risco, avaliar o nível de dependência e autonomia após a instalação de equipamentos para planejamentos relacionados à mobilização deste usuário. Os médicos, eles devem realizar periodicamente revisão e ajuste da prescrição de medicamentos que aumentam o risco de queda.
prescrever e avaliar contenções mecânica e química mediante critérios definidos para pacientes com alto risco de queda e que necessitam dessas prescrições, orientar o usuário e acompanhante sobre os efeitos colaterais e as interações medicamentosas que podem apresentar ou potencializar os sintomas que predispõem a uma queda. Os farmacêuticos eles devem orientar a equipe quando houver dúvidas relacionadas aos riscos de determinados medicamentos, divulgar a lista de medicamentos associados à ocorrência de quedas e recomendações para minimizar os riscos, orientar os médicos mediante análise técnica da prescrição, risco aumentado de queda devido ao uso de medicamentos, as doses, as interações, possíveis efeitos e quadro clínico do cliente, porque os medicamentos, como eu falei para você anteriormente, eles podem ser um fator de risco. O serviço de higiene e limpeza, eles devem utilizar as placas de identificação alertando o piso molhado ao realizar a limpeza, seja de quartos, banheiros, corredores e afins. E o técnico de enfermagem, executar o plano de cuidados que envolve medidas gerais específicas preventivas para a queda. E para usuários que têm alto risco de queda, é importante orientar tanto o usuário quanto o acompanhante que só deve levantar do leito acompanhado por um profissional da equipe. E é importante não somente para o técnico de enfermagem, mas para toda a equipe, registrar em prontuário os cuidados e as orientações que são prestadas ao usuário e ao acompanhante relacionados ao protocolo de queda. Os registros são importantes, inclusive nas auditorias do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. São um dos itens que a gente verifica se tem registro dos cuidados e orientações ao paciente e acompanhante. Então, você já pensou o quanto é importante a sua função dentro da unidade hospitalar? Já parou para pensar que com uma atitude assertiva você pode evitar um dano para o paciente? Então, a gente viu que a equipe multiprofissional, cada um tem um papel importante para prevenir quedas dentro da nossa unidade. Então, todos nós executamos um papel importantíssimo e cada atitude nossa, ela pode contribuir para a segurança do paciente na unidade. Então, só reforçando como eu posso contribuir para a prevenção de queda. Realizando orientação verbal na admissão do paciente, orientação verbal na visita de enfermagem, realizar a escala de morte diariamente, que é a equipe de enfermagem que vai realizar, manter as grades elevadas, acionar o SHL quando visualizar locais molhados, sinalizar o risco de queda no leito, que nós temos uma placa de monitoramento de risco nos leitos, identificar locais que estão sendo higienizados, ao higienizar corredores, limpar um lado por vez e sinalizar o local que está sendo higienizado, nunca limpar o corredor por inteiro, os dois lados, porque a gente pode potencializar o risco de queda e não passar no local que está sendo higienizado justamente por conta do risco. E em casos de queda, o que devemos fazer? Estabilizar o paciente, importantíssimo, porque, como eu falei anteriormente, nós podemos ter uma queda sem nenhum dano ao paciente, mas nós podemos ter casos de queda em que nós temos dano significativo, então é importante estabilizar o paciente. Comunicar imediatamente o enfermeiro e o médico responsável pelo plantão para avaliação e exame físico do paciente. O médico responsável do paciente deve ser acionado ou, na ausência do mesmo, chamar o médico hospitalista ou plantonista para avaliação imediata do paciente. Mesmo que você visualize que o paciente não teve dano nenhum, tem que ter avaliação do médico responsável. Então, o médico também deverá conversar com a família, realizar o registro em prontuário das informações da ocorrência de queda e as condutas adotadas, fazer a reavaliação do risco desse usuário, porque inicialmente esse paciente poderia ter um risco baixo para queda, mas esse risco pode ter alterado durante a sua internação. Reorientar o usuário, família e acompanhante sobre o risco de queda e preencher o formulário de notificação impresso próprio do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, ou notificar pelo QR Code ou link que está disponível nas áreas de trabalho dos computadores na unidade. É importante fazer essa notificação para que a gente possa ter conhecimento do incidente e possamos fazer uma análise do ocorrido. Eu agradeço a participação de todos. Conto com a colaboração para prevenir e reduzir o número de quedas no Hospital Geral de Tailândia. Obrigada.